Olá, caros. Bom, esse segundo tópico ele diz respeito à comparação entre as tecnologias de transmissão HVDC e HVAC, sob o ponto de vista do controle de fluxo de potência. Então aqui eu fiz um pequeno esboço, né, do que seria um diagrama unifilar, bem simples, entre dois pontos, né, de duas barras, onde através dessas duas barras deve fluir energia. E entre essas barras existe uma impedância, né, que nesse caso está representada somente pela sua indutância, então somente pela sua reatância indutiva. E então nós temos uma barra chamada VG, outra barra chamada VC. Nós temos o fluxo de energia partindo de VG para VC, e quando esta corrente atravessa essa reatância indutiva, ela provoca uma queda de tensão que eu estou chamando de VL. Bom, no ponto da barra VC, nós temos aí o fluxo de potência ativa, nós também temos potência reativa neste ponto. E a partir de agora a gente vai fazer uma pequena modelagem matemática para mostrar a contextualização dessas diferenças, né, do que ocorre de diferente entre transmissão de energia via HVDC ou via HVAC. Muito bem. Inicialmente vou aplicar o conceito de potência, definição de potência total. Então, a potência naquele ponto, na barra VC, ela é dada, como falei para vocês, a potência é algo pontual, falei na aula passada, né? Então, é dado pelo o produto do fasor VC, tensão na própria barra, pelo fasor, o conjugado do fasor da corrente que flui através daquela barra, IC. Então, no caso, VC e C estrela. Continuando aqui, se eu resolvo essa equação aí entre esses dois nós para a corrente, então eu tenho a diferença de tensão VG e VC dividido pela impedância desse caminho é igual à corrente que flui através desse caminho, né? E a impedância é justamente a reatância indutiva entre as duas barras. Eu vou simplesmente calcular o conjugado desta corrente e substituir na equação de cima. Quando eu faço isso, né, eu resolvo esse conjugado, o que vai me restar, tá certo? É esse equacionamento que vocês estão vendo aí. E se nós desenvolvermos um pouco melhor estas equações, nós vamos poder reagrupá-las e dividir essa equação da potência total em duas parcelas, uma parcela real e uma parcela imaginária. Ok? A parcela real é o que a gente conhece por potência ativa, enquanto que a parcela imaginária é o que nós conhecemos por potência reativa. Muito bem. E aí apareceram uns termos, se vocês observarem bem, esse delta que aparece aí, seno de delta, cosseno de delta, na verdade esse delta é o ângulo de abertura entre os dois fasores de tensões, VG e VC. Então, eu tenho esses fasores de tensões, VG e VC, e se eu determino que existe um ângulo
entre esses fasores e deve existir um ângulo entre esses fasores para que flua potência. Vocês estão vendo aí pelo equacionamento que se esse ângulo for zero, eu não consigo, independentemente dos valores dos módulos das tensões, né, se eles são diferentes, se são iguais, eu não consigo que haja fluxo de energia, porque essa potência ela depende da abertura do ângulo, dessa abertura angular, do ângulo de defasagem entre esses dois fasores de tensão das respectivas barras. Ok? Muito bem. Então, a potência ativa ela depende do seno desse ângulo, enquanto que a potência reativa, ela depende, certo? A parcela dela depende do cosseno deste ângulo. Então, eu posso muito bem trabalhar no seguinte sentido. Olha só, eu imagino um ponto de equilíbrio. Por que eu estou querendo fazer isso? Porque neste momento, né, nós estamos diante de equações não lineares. Eu tenho funções não lineares. Funções trigonométricas são funções altamente não lineares. Ok? Então, se eu estou diante de funções não lineares, eu posso utilizar várias técnicas de análise para analisar esta modelagem matemática. Mas eu creio que a mais simples dela é a linearização. Então, eu vou tomar um ponto de operação e eu faço a linearização destas duas parcelas. É o que nós vamos mostrar aqui embaixo, a seguir. Tá certo? Se eu linearizo em torno de um ponto de equilíbrio, ok? Para pequenos ângulos, eu não estou dizendo exatamente que esse ângulo é zero, mas para pequenos ângulos, ok? Para ângulos próximos de zero, o seno do argumento se confunde com o próprio argumento. Então, seno de θ é aproximadamente igual a θ, enquanto que o cosseno é praticamente unitário. Então, foi isso que eu fiz, eu linearizei. Então, o que aparecia como cosseno de delta na segunda parcela da potência reativa, ele virou 1, virou unitário. E o seno de delta, que aparecia na primeira parcela, relativa à potência ativa, ele virou simplesmente delta. Então, com isso, o que eu concluo? Eu concluo que em uma linha de transmissão AC, a potência transmitida, né, a potência ativa que flui naquela linha, a gente já conversou sobre isso, na verdade o que flui é energia, né? A potência é algo pontual, mas vamos utilizar essa nomenclatura que já é bastante aceita na nossa comunidade, tá? Então, o fluxo de potência ativa, por assim dizer, ele depende diretamente do ângulo, né? Da abertura angular entre os fasores. E, consequentemente, ele tem uma dependência direta com a frequência. Ok? Então, existe uma dependência direta com a frequência. Perfeito? Muito bem. Enquanto que a potência reativa, ela tem uma dependência direta com a tensão. Então, mesmo que eu, digamos, fixe o valor de VG, a potência reativa no ponto na barra VC, ela vai depender diretamente da tensão VC. Então, eu posso mudar o valor dessa tensão e, com isso, controlar a potência reativa neste ponto. Ok? Então, o controle de potência reativa depende diretamente da tensão. Controle do fluxo de potência ativa depende diretamente do ângulo ou da frequência. Muito bem. Então, isso significa que nós podemos traçar um gráfico bem interessante, tá certo? Esse gráfico, ele define, através desse lugar geométrico aqui, através desse círculo, todas as possibilidades para a composição vetorial
desta soma VG igual a VC mais VL. Então, à medida que a tensão na barra VC ela muda e ela vai mudar dentro deste lugar geométrico, dentro desse círculo, nós vamos definindo todas as áreas, ok, de operação de uma transmissão em corrente alternada. Então, esses 4 quadrantes, que ora você tem potência ativa fluindo no sentido e potência reativa capacitiva, ora você tem potência ativa fluindo no outro sentido e potência reativa indutiva, por exemplo. Então, você tem ali todas as possibilidades desses 4 quadrantes desta operação de transmissão de energia em uma linha CA. Muito bem, então, por exemplo, aqui, esse quadrante que nós estamos aqui. Nesse quadrante que nós estamos, você tem a corrente, ela fluindo em um sentido que é o contrário que ela está nesse momento, né? Então, inverter o fluxo de potência ativa, o fluxo está de VC para VG. Enquanto que o sistema ele está capacitivo. Você pode observar que a tensão VC está maior do que a tensão de referência, digamos assim, que é essa tensão fixa na barra VG. A tensão na barra VG está fixa como referência. E à medida que você vai evoluindo sobre esse lugar geométrico, você tem todas as possibilidades possíveis. Por exemplo, aqui neste ponto, nós teríamos um sistema indutivo, certo? Tensão VC menor do que a tensão VG, porém, o fluxo de potência positivo, ou seja, nesse sentido definido pela corrente IC, de VG para VC. Então, é interessante esse gráfico porque ele mostra todas as possibilidades, tá certo? De variações de módulo do fasor tensão VC, tensão na barra VC, e também de variação angular, né, que vai definir, um vai definir a potência reativa, o outro vai definir a potência ativa. Perfeito? Então, como conclusões, o fluxo de energia ativa entre as regiões pode ser controlado de forma lenta e indireta. Lenta porque nós temos aqui um ente, né, que é a reatância indutiva, que ela tem as suas limitações, ela se opõe à variação brusca de corrente. Então, não posso variar bruscamente a corrente. Então, daí essa lentidão que ele está falando aqui, mas é lento entre aspas, tá? Tem bem aspas aí. Mas é por conta da própria inércia dos componentes envolvidos. Controle de fluxo de energia limitado em linhas de transmissão CA. Limitado porque dependeu da reatância indutiva, e a reatância indutiva é algo que tem as suas limitações. Se eu tenho uma linha de transmissão e quero mudar a sua reatância, não tem jeito, eu vou ter que mexer na linha. Vou ter que ampliar essa linha, fazer paralelizar, fazer quaisquer coisas que possa diminuir essa reatância indutiva e daí eu poder aumentar o meu fluxo de energia. Então, essa limitação principalmente por conta desta limitação física. E você tem a outra limitação do sistema, que o fluxo de potência ativa, ele depende da abertura angular. Essa abertura angular que é algo que não varia muito, né? Então você fica um pouco limitado sob pena de você jogar esse sistema para uma região de instabilidade. Então você tem que analisar bastante também a estabilidade transitória
desse sistema. Então, o que seria isso? A partir do momento em que esse sistema passou por uma dinâmica, se recuperou dessa dinâmica, a capacidade dele de permanecer estável, ok? Em linhas gerais, e assim, de maneira muito rude, seria isso em poucas palavras. Então, esse limite de estabilidade transitória, ele fica um tanto comprometido por conta da própria característica da linha. Que vocês vão ver que é diferente numa linha DC, né? Numa linha de transmissão em corrente contínua. Bom, então, seguindo aqui a nossa apresentação, agora a gente vai ver o outro lado, tá certo? Uma análise bem simples aqui, comparativa. A gente pode observar que o controle da energia ele é feito alterando apenas as quantidades CC. Então, olha só, eu vou fazer um esboço do que eu fiz lá, porém aqui para tensões contínuas, né? Um diagrama muito mais simples. Se eu tiro o valor da corrente, apenas diferença de tensão sobre a resistência da linha. No caso ideal, a indutância é nula, uma vez que eu tenho frequência zero. Ok? Tenho frequência zero. Frequência zero, a indutância ela não é perceptível. E aí fica somente a resistência. A resistência é algo que permite uma rapidez muito grande, porque ela não impõe dinâmica nenhuma ao sistema. Então isso é uma coisa muito bacana. Então, como características aqui de uma linha de transmissão CC, olha só, você impõe aqui 4 watts, aqui chega 3,6 watts, aqui uma análise bem simplória, né? Uma corrente de 2 amperes, houve perda na linha, mas tudo que você quer fazer com relação a fluxo ou controle, tudo acontece muito mais rapidamente, a dinâmica é outra, diferente de uma linha CA. Então, o controle de energia é feito alterando simplesmente as quantidades CC. O controle do fluxo de energia é rápido, ele é direto, ok? Nas linhas de transmissão CC. Controle de energia rápido e direto. Ok? Muito bem. Existe um outro gráfico bem interessante, pessoal, que ele é conhecido como break-even distance. Esse gráfico é um gráfico de equilíbrio, porque se costuma muito comparar as linhas de transmissão CC e CA sob o ponto de vista do custo. A partir de que distância, a pergunta seria essa, a partir de que distância começa a ficar interessante se pensar em transmissão em corrente contínua. Então, esse gráfico aqui, ele é bem completo, ele nos dá muitas informações. Imagina só, quando você tem uma linha CC, você não vai gastar, não vai ter custo com reatores de compensação. Ao longo de uma linha CA, de longa distância, você sempre vai ter a necessidade da instalação de reatores para compensação de reativo. Não tem conversa, tem que ter isso aí, certo? Mas numa linha CC isso não é necessário. Em uma linha CA, por exemplo, você tem a necessidade de torres mais largas, maiores, mais robustas, mais caras. Uma linha CC, digo melhor, as torres são mais simples. Né? O desenho é diferente, a geometria é diferente, o peso é diferente, o custo é menor. Ok? Então tem todas essas questões. Por essa linha ela ser mais estreita do que uma linha CA, tá certo? Essa torre, digo melhor, desculpa. Torre, vamos colocar torre barra linha, não é? Porque a torre também define a linha. A faixa de servidão, ela também é menor.
Então você tem um custo menor com relativo à faixa de servidão. Isso é um custo bem importante em linhas de transmissão. Então existem essas diferenças, tá, de custos. É claro que a tecnologia em corrente contínua ela não é exatamente barata, ela é uma tecnologia mais cara. Então existem essas compensações e por essas questões todas existe um ponto de equilíbrio. E aí vai depender muito da característica, topologia de conversores utilizados, tecnologia de condutores, de cabos, né, cabo guarda, cabo de força, né, cabo de fase, melhor, de força, por assim dizer. Mas, então, existe esse break-even distance, essa distância que delimitaria ali o ponto de equilíbrio, a partir do qual, a partir deste ponto, nós teríamos vantagens, né, em se utilizar a transmissão CC, ao invés da transmissão CA. Então, esse ponto ficaria ali por volta de 400 a 800 quilômetros. Existem alguns gráficos onde isso aqui chegaria até 1000 quilômetros. Então, a partir dali, certo? Você teria que o custo total de uma instalação para transmissão de energia elétrica em corrente contínua começa a ficar mais vantajoso do que o custo total se essa linha fosse em corrente alternada. Ok? Então aqui nós temos várias questões. Olha só. Se você quer analisar perdas, tá? Então se a gente comparar as perdas, olha aqui a perda em CC e para o mesmo gráfico, esse gráfico ele se estende a perda em CA. Em termos de perda, a transmissão em corrente contínua ela é muito menor, né? Se perde muito menos, ok? A partir deste ponto, olha só, as perdas são quase iguais, mas aqui você já tem perda CA maior e assim vai. A perda CA vai ficando bem maior do que a perda CC. Então, esses gráficos aqui, eles dizem respeito aos custos totais. Em vermelho, linha CA, em azul, linha CC, e o tracejado é o mesmo custo, excetuando-se as perdas, tá certo? O gasto que você teria com perdas é removido dessas curvas aqui de cima, então ela resulta nas curvas tracejadas, respeitando as mesmas cores, azul CC e vermelho CA, tirando as perdas. Perfeito? Então, aqui seria esse gráfico eu queria discutir com vocês. Aqui é algo que é bastante recorrente em termos de estudos, né, comparativos entre a transmissão de energia elétrica em HVDC versus transmissão de energia elétrica em HVAC. Ok, pessoal? Bom, então a gente vai ficando por aqui e vocês aproveitem bem e acompanhem os próximos vídeos. Até a próxima!